Seja muito bem-vindo a mais uma aula. E dessa vez eu vou trazer aqui uma série de aulas sobre posicionamento no CSS. Então a gente vai aprender sobre display, sobre position e sobre float. Essa primeira aula é sobre display e a gente vai aprender como trabalhar com essa propriedade e quais são os efeitos e as causas aí que acabam acontecendo quando a gente utiliza display no nosso CSS, beleza? Então, lá no nosso projeto CSS, eu vou criar aqui uma nova pasta, uma new folder, chamada exercícios, caneta maiúscula, exercícios, e aqui eu vou criar um novo arquivo chamado display.html. Beleza? Vou criar uma arquitetura aqui de HTML com o nosso image, né? Vocês já sabem disso. Vou colocar o nome aqui display, e aqui eu vou colocar por enquanto um style, né, na nossa tag head, tá? Então vamos lá, o que que é o display, tá? Uma das propriedades básicas de cada elemento HTML é o seu display. Por padrão, elementos como div, section, p, h1, h2, ul, li, article são display block. E elementos como a, span, b, i são display inline. Então o que que é o display? O display nada mais é do que a forma com que a gente vai renderizar esse elemento na tela, tá? Então a gente tem três tipos básicos de display que são os mais utilizados, tá? O display block, que mesmo que o elemento, então, ele não vá até o final da linha, né? Até o final da row ali, ele nada fica do lado dele, né? O margem dele vai acabar ocupando todo o espaço restante. Então, olha só, a gente tem três divs aqui com display, ou melhor, três elementos com display block, tá? E aí os elementos de bloco aqui são a div, o section, parágrafo H1, H2, o L, LI, e article são tags que, por exemplo, já vêm com esse display block, são elementos de bloco, tá? E aí eles têm esse comportamento. Então, por exemplo, se eu tivesse três divs, uma debaixo da outra, mesmo que essas divs não ocupassem o tamanho total da linha, elas ficariam uma embaixo da outra, tá? Porque o display block ele vai se comportar como um bloco, tá? Como uma linha mesmo. E aí nada fica do lado dessa linha, tá? Desse bloco. Agora o segundo é o display inline. O display inline a gente consegue deixar as coisas uma do lado da outra, tá? Só que a gente perde algumas propriedades de CSS, tá? Como a propriedade de margem e entre outras coisas. Então o display inline ele é usado para textos, por exemplo, né? Ele já vem como padrão aqui para o A, que é um link, o span, que é um texto, o B, o Y, o I, né, que é o itálico. Eles são display inline, então ele perde algumas propriedades de bloco. Ele não é um bloco. Logo, ele não tem propriedades de bloco, como float, como, enfim, position, né, entre outras coisas, tá? E para resolver esse problema, então, para ter um meio termo, a gente tem o display inline block, que ele tem as propriedades do inline, ou seja, ele é um elemento em bloco, ele tem as propriedades de margem, de float, de position e tudo mais, só que ele não ocupa o tamanho total da linha, da row. Ele ocupa o seu próprio tamanho, tá? E aí, se eu tiver elementos com display inline block, ele vai ficar um do lado do outro e a gente pode usufruir das propriedades de um bloco convencional, tá? E aí a gente tem aqui alguns exemplos, a gente vai fazer esses exemplos agora. E bora para a prática antes de eu explicar o resto aqui. Então, o que que eu vou fazer aqui? No meu body, eu vou pegar aqui, vou colocar um H1 display inline. Vamos testar o mais básico aqui. Display inline. E aí eu vou criar divs aqui. Opa, vou criar divs aqui. E aí vou dar o nome dessa div de repente class de inline, que é de display inline. Eu vou criar três divs com display inline, tá? Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. E vou dar um HR para os próximos exemplos depois ali ficarem abaixo, tá? Vou dar aqui um go live. Vamos ver. Ok. Vou colocar o nosso browser aqui. Espera aí, para a gente ver melhor. Beleza. E aqui no meu CSS a gente vai começar a formatar esses caras, tá? Então, o que que a gente pode fazer aqui? Então, no display inline, ponto de inline, eu vou colocar o seguinte, vou colocar display inline, tá? Vou colocar um background color de red, vermelho. E aí, vamos ver como é que ele se comporta. E aqui eu vou dar aqui, ó, por exemplo, display 1, display 1, display 2 e display 3. 2 e 3, certo? Então, nota que o display inline, primeiramente, ele não tem um width e um height definido,
tá? A gente precisa colocar aqui um conteúdo, ele se ajusta ao conteúdo. Mesmo que se eu fizesse isso aqui, ó, tirasse o display, tá? Vou tirar o display e tentasse colocar aqui um 8 de 100 pixels e um width de 100 pixels, ele não funciona no display inline. Então ele acaba perdendo essas propriedades de tamanho, porque ele não é um bloco, tá? Vou até comentar aqui, não funciona, beleza? E não funciona. Então o display inline ele se adequa ao elemento, tá? Então aqui display inline 1, e aí eu copio esse cara para os dois aqui só para a gente exemplificar, tá? Então ele pegou ali o tamanho de cada um deles. Se eu botar aqui só display, ele vai pegar o tamanho certinho e vai deixar um do lado do outro. Porém, eu não tenho as propriedades de width e de weight, eu não tenho nenhuma propriedade de bloco na realidade, tá? Agora vamos colocar aqui o display block. Display block, tá? E aí eu vou colocar aqui de block, uma classe de block, tá? E aí aqui, ponto de block. E aí, o que a gente pode fazer para formatar essa classe? Primeiramente, display block, né? Vou colocar aqui um weight de 100 pixels, um width de 100 pixels. Na verdade, eu vou deixar sem width, tá? Vou deixar sem width. Vou colocar um background color de red. Então, olha só. Ele, por padrão, tá? O display block, ele pega todo o tamanho da linha, tá? Se eu tirar o weight aqui, ele vai pegar só o tamanho do meu texto, do conteúdo, tá? Ó, vou dar um margin bottom aqui, 5 pixels, pra gente ver as caixas separadas, tá? 5 pixels, ó. Então, olha só, display block, ele pegou todo o tamanho e coloca os outros embaixo, tá? Então, ok. Agora, se eu der um weight nele, funciona, tá? Weight 100 pixels, ok. E se eu der um width nele, um width de 100 pixels, olha só. Mesmo ele não ocupando o tamanho total, tá? Ele acaba ocupando a linha inteira. Se eu for vir aqui no meu console, tá? No nosso console, deixa eu pegar aqui. Deixa eu botar isso aqui mais para baixo. Cadê aqui? Se eu pegar aqui, ó, olha só. Tá vendo ali, ó? O margem dele, ele acaba colocando automático para ocupar todo o tamanho da nossa linha. Então, é assim que se comporta o display block, tá? E agora vamos para o display inline block, para a gente ver como que ele faz essa questão, tá? Então, display inline block, tá? E eu vou colocar de inline block aqui. Uma outra classe. Inline block, tá? E aí, para o display inline block, eu vou copiar as mesmas coisas aqui do display block. Só vou colocar um inline traço block. E, opa, display inline traço block. Beleza. Agora sim. E veja só, deixa eu colocar aqui o mesmo conteúdo que a gente já vai falar depois. A gente já falou na realidade de justify content, align items, né? Mas eu vou colocar o mesmo conteúdo para ele não descer a linha ali, né? Deixa eu pegar aqui. Ó, peraí. Ok, agora sim, display inline block. Então, ele é bloco, ele respeita as propriedades de um bloco e, ao mesmo tempo, ele é inline também, porque, olha só, ele não ocupa o tamanho total da linha. Olha que legal. Então, as três formatações aí, a gente vai utilizar muito elas, e elas aí, principalmente o display inline block, ele vai servir bastante pra gente, tá? Agora, um último que eu acho que eu julgo que você deveria conhecer é o display none, quando a gente quiser esconder um elemento da tela. Ele não apaga do DOM, tá? Mas ele esconde na tela. Então, display none, tá? E eu vou colocar aqui, por exemplo, uma classe none e uma outra classe aqui chamada none também, beleza? Ok, eu tô com o display aqui, eu vou copiar as mesmas coisas do display inline block, olhem só. Copiei as mesmas coisas do display inline block, tá? E aí eu vou colocar aqui denone, beleza. Só que se eu coloco o display none aqui, olha só, ele desaparece aqui pra gente. Então, se a gente quiser esconder elementos, é com o display none. Vamos conferir se ele tá aqui no nosso HTML, no nosso DOM. Olha só, ele tá aqui no DOM. Só que ele literalmente escondeu, né? Deu um display, uma visualização none nenhuma, né? No nosso documento, tá? Então é isso. Essa foi a aula de display
Eu te vejo na próxima aula e bora pra cima!